Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Amados irmãos, estava ali pensando, nós tínhamos uma dívida a qual nós não conseguiríamos quitá-la. Tínhamos uma dívida diante de Deus e Pai por conta dos nossos pecados, a qual era impossível para qualquer um de nós pagá-la. Essa dívida era tal como aquela dívida que aquele servo do rei da parábola de Mateus capítulo 18 que Jesus conta, aquela dívida impagável. Certamente o nosso destino era a condenação eterna. Mas Deus enviou o seu único filho, o seu bem mais precioso, para que ele então tomasse o nosso lugar e sofresse o dano da nossa dívida, ele mesmo. Então nessa manhã nós temos a oportunidade de adorar a esse nosso Senhor, de bendizer o nome dele, porque ele mesmo tomou o nosso lugar e pagou essa dívida que nós não teríamos condição de pagá-la. Ele morreu no nosso lugar, mas ele ressuscitou e vivo está. E nessa manhã nós podemos adorá-lo, nós podemos bendizê-lo por aquilo que ele fez por nós, mas também por aquilo que ele é. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o sustentador desse universo pelo poder da sua palavra. Então que o Espírito Santo possa nos conduzir a uma genuína e verdadeira adoração. Que realmente nós possamos bendizer e adorar o nosso Senhor. Bendizemos mesmo o teu nome, Senhor. Louvado seja, Senhor, o teu santo, poderoso e precioso nome. Obrigado pela tua obra tão grandiosa, Senhor. Obrigado por quem tu és. Realmente nos conduz em adoração pelo teu Santo Espírito nesta manhã. Que seja um tempo para a tua honra, Senhor, e para a tua glória. Amém. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, o verso é o 10. A palavra do Senhor diz assim para nós. Verso 10: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Só esse trecho. E eu queria repetir ele. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Irmãos, o contexto aqui desse trecho que lemos de Filipenses no capítulo 3 nos mostra que Paulo buscava alertar a igreja em Filipos sobre alguns homens que adentraram no meio daqueles irmãos, buscando desviar eles do caminho de Cristo e trazê-los aí para o engano da religião, dizendo que era necessário a prática de algumas doutrinas as quais Paulo refutava veementemente. Inclusive, no seu argumento, se você ler todo aqui o contexto, você vai ver que Paulo que Paulo mostra que tudo aquilo que aqueles homens usavam para defender essas doutrinas, Paulo já havia experimentado num maior e melhor grau. E é muito lindo o que Paulo diz aqui, um pouquinho antes, ele fala assim, que todas essas coisas ele considerou perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Inclusive, um pouquinho depois ele fala que tudo isso que esse pessoal julgava importante para defender essas doutrinas que eles estavam querendo inserir ali no meio da igreja em Filipos, Paulo fala que era refúgio. Em uma versão diz que era escória. E tudo isso era refúgio, era escória, diante da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E é muito interessante essa palavra que está aqui, conhecimento. Os irmãos já nos falaram a respeito dela. A palavra aqui, no grego, é gnosco, e quer dizer um conhecimento mais íntimo, um conhecimento particular, não apenas um
um mero conhecimento de fatos e atos, mas um conhecimento tal como o conhecimento que um marido e uma mulher têm no seu relacionamento, um conhecimento íntimo. Então Paulo realmente deseja conhecer a Cristo. Ele considera todas aquelas coisas que muitas vezes nós achamos importantes como refúgio, né? E aqui no verso 10 ele retoma esse argumento, ele fala assim, olha, tudo aquilo lá é refúgio, eu quero conhecer, para conhecer a Cristo. E ele acrescenta aqui uma sentença, e é nessa sentença que eu queria que nós nos detivéssemos nessa manhã, que é também conhecer o poder da sua ressurreição. Será que faz muita diferença se Cristo ressuscitou dentre os mortos ou não faz diferença nenhuma? Quando a gente lê as cartas de Paulo, nós vamos ver que sim, esse assunto é de muita importância. Diria assim que é de suma importância. E Paulo realmente dá um ênfase nisso, que é importante realmente a ressurreição de Cristo. Por isso que ele fala aqui que o desejo dele é conhecer, e conhecer o poder da ressurreição. E eu queria então colocar 2 pontos para os irmãos, para a gente conhecer em parte o poder da ressurreição, né? Conhecer a importância da ressurreição para nós, que nós possamos, com isso, poder adorar e bendizer o nosso Senhor nessa manhã. O primeiro ponto que eu queria colocar para os meus irmãos é que a ressurreição de Cristo é o selo de veracidade da sua obra. Irmãos, um certo dia, um anjo visitou a uma mulher de nome Maria e disse que ela conceberia pelo poder do Espírito Santo um filho. Essa mulher estava desposada de um homem chamado José, e diz que ela, pelo poder do Espírito Santo, conceberia um filho e colocaria neste filho o nome de Jesus. E assim aconteceu. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver o desenrolar desse acontecimento. Esse menino, ele cresceu em graça e sabedoria. Esse menino se tornou um homem, fez discípulos. Esse menino pregou o evangelho, esse homem agora, né? Pregou o evangelho da graça, pregou o evangelho do reino. Esse homem andou por essa terra dizendo ser o pão da vida, dizendo ser a luz do mundo, dizendo ser o Filho de Deus. Esse homem andou por essa terra dizendo que era necessário que ele morresse, mas também que ele ressuscitasse. Ele disse ainda mais que todos aqueles que crescem nele iriam ser salvos e experimentariam o perdão dos seus pecados e também a ressurreição dos mortos, ou seja, a morte não faria mais parte da vida desses. Então esse homem, ele teve realmente uma vida perfeita, sem nenhum detalhe a ser consertado, uma vida totalmente santa, pura, aqui nessa terra. E esse homem é o nosso Senhor Jesus, que teve essa vida perfeita, santa, pura. E nós sabemos também que ele foi injustamente condenado, crucificado, e ele morreu. Morreu no nosso lugar, como nós já dissemos aqui nessa manhã. E agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Imagine se o nosso Senhor não tivesse ressuscitado. As suas palavras não teriam credibilidade e não seriam confirmadas. Porque ele mesmo disse que ele ressuscitaria, que ele morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria. Sua vida e obra não teria poder para agir sobre nós. Estaríamos perdidos e sem esperança. Tem uma citação de um autor desconhecido que diz assim, se a Páscoa, se referindo à ressurreição, se a Páscoa não é verdade, a fé terá que voar de asa quebrada. A primavera imortal não é mais esperada. O amor perde a sua poderosa ansiedade. A vida será ilusão e lamúria, se a Páscoa não é verdade. E Paulo, da mesma forma, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele traz ali 6 consequências se de fato não houvesse a ressurreição. Vamos abrir esse texto lá, 1 Coríntios, capítulo 15.
1 Coríntios 15, verso 14 ao 19. A palavra de Deus diz assim para nós: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nesse trecho aqui, irmãos, há 6 consequências, se de fato o Senhor não ressuscitou. 6 consequências desastrosas. A primeira dela é pregar sobre Cristo seria em vão. Se ele não ressuscitou, se aquilo que ele disse não é verdade, pregar sobre ele então seria em vão. A segunda consequência, a fé em Cristo também seria em vão. Né? Que credibilidade ele teria se ele não ressuscitou? A terceira consequência, todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam mentirosos. Né? Se de fato não aconteceu, eles estariam pregando mentiras. Ninguém poderia ser redimido do pecado. A quarta consequência, nós ainda estaríamos em pecado se ele de fato não tivesse ressuscitado. Todos os cristãos que dormiam teriam perecido, ou seja, não teriam esperança. Quinta consequência. A sexta é, os cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens. Que, como diz ali no verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, aleluia, porque tem o verso 20 aí. E o verso 20 é: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Amado, ele de fato foi ressuscitado, e ele é a primícia daqueles que dormem. Sem a ressurreição, uma vida perfeita, tal como a vida de Cristo, teria acabado numa morte vergonhosa, um fim certamente impróprio a toda essa gloriosa realidade. A ressurreição, meus irmãos, é a chancela de Deus, é a garantia de que tudo que o Senhor Jesus disse e fez é de fato verdade, é a garantia de que podemos confiar com toda a certeza do nosso ser. Podemos dizer com temor e tremor que a ressurreição é aquela cereja do bolo. É o toque final de uma obra perfeita. É um dos acontecimentos, se não o maior acontecimento de todos os tempos. E de fato ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Maria vai até o túmulo, a pedra está removida. Ela já meio que no desespero entra, olha, não há ninguém. Não há ninguém lá, porque ele não está lá. Inclusive o anjo aparece e diz assim: por que buscar entre os mortos aquele que vive? A ressurreição do Senhor foi verdadeira, e ele está vivo e assentado no mais alto trono. Meus irmãos, nós temos motivo de sobra para poder adorar e bendizer a esse nosso Senhor bendito e maravilhoso, porque esse é aquele que realmente por nós morreu, mas ele ressuscitou, confirmando a sua obra, trazendo um selo de veracidade na sua obra, naquilo que ele fez em nosso favor. E ele vivo está. Glórias ao nosso Senhor. Amém. O segundo ponto que eu queria trazer para os meus irmãos é: a ressurreição de Cristo é compartilhada com os que creem. Abrem a palavra, por favor, em Romanos capítulo 6. A partir do verso 4. A palavra diz assim para nós: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que,
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que verdade maravilhosa é essa, irmãos. Nós, os que cremos, devemos nos apropriar dessa realidade. Como diz a palavra que acabamos de ler no verso 5, nós fomos juntamente com ele plantados na sua morte. Certamente o seremos também na sua ressurreição. Amados, a morte de Cristo tratou dos nossos pecados definitivamente. Já a ressurreição nos concede uma nova vida. E essa vida que ele nos concede é a vida eterna. É uma vida realmente que não vai perecer. E ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Efésios no capítulo 2, verso 1, os irmãos não precisam abrir lá, mas é dito que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Só que antes dessa sentença que eu acabei de citar, há ali algo maravilhoso que nós devemos realmente considerar. Porque é dito assim: ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Juntamente com Cristo nós fomos ressuscitados. Ele compartilha conosco a sua vida de ressurreição. Esse é um poder glorioso da sua ressurreição. Ele nos deu vida, ele nos ressuscitou. Nós, os que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida, irmãos. Eu creio que nós não podemos de maneira nenhuma ficar indiferente diante de tamanha realidade maravilhosa. Ele nos ressuscitou juntamente com ele no seu poder. Apenas o poder da ressurreição de Cristo pode explicar a mudança de vida que acontece em pessoas como nós. Apenas o poder da ressurreição de Cristo. Lembre-se de onde o Senhor te tirou, qual era a sua realidade. Certamente o seu coração se encherá de alegria. Nós não tínhamos esperança, amados irmãos, mas agora nós, em Cristo, temos uma viva esperança. É uma viva esperança. Ganhamos do Senhor uma vida ressurreta e, como nosso próprio Senhor diz, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Nós, os que cremos no Senhor, não precisamos ter medo da morte. Não precisamos mais ter receio da morte, porque ele mesmo diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte é só uma passagem para estarmos com o nosso bendito, maravilhoso e poderoso Senhor. Se a gente olhar para o versículo 9 do texto que a gente leu, é dito que a morte não tem mais domínio sobre o nosso Senhor. E o versículo 11 fala que assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, como a morte não tem domínio sobre o nosso Senhor, também não tem sobre nós. E isso é realmente maravilhoso. Nós, os que cremos, temos a vida de Cristo ressurreta, compartilhada conosco. E nós estamos aqui nessa manhã para adorá-lo por isso, para bendizê-lo por isso. Eu não sei quanto aos irmãos, mas esse texto realmente me pegou profundamente, porque para conhecê-lo eu considerei tudo aquilo refúgio para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Quão poderosa é a ressurreição do nosso Senhor.
Sem a ressurreição, a obra estaria incompleta, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Houve um carimbo de veracidade, uma chancela de Deus na obra de Cristo com a ressurreição dele. Nós fomos beneficiados por essa ressurreição, porque temos a vida ressurreta de Cristo compartilhada conosco. E há tantos outros ensinamentos a respeito da ressurreição maravilhosos. A palavra de Deus nos mostra que tem algumas pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia. A gente vê Elias ressuscitando o filho da viúva lá de Sarepta. Nós temos Eliseu ressuscitando o filho da sunamita. Nós temos o próprio Senhor Jesus ressuscitando a 3 pessoas, o filho da viúva de Naim. Nós temos a filha de Jairo e nós temos ainda Lázaro. Mas essas ressurreições é apenas uma pequena amostra do poder de Deus sobre a morte e sobre a vida. Porque esses que ressuscitaram, logo eles voltaram a morrer. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não foi assim. O Senhor Jesus Cristo teve a sua ressurreição de uma vez por todas. E ele não morrerá nunca e jamais. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. E isso precisa encher o nosso coração de alegria, porque nós cremos no Senhor vivo. O cristianismo é a única religião que é baseado num Senhor vivo. As demais tudo seus fundadores estão mortos. Mas o cristianismo é baseado num Senhor que morreu, mas ressuscitou e ele está vivo. Pelos séculos dos séculos, e nós viveremos junto com ele, porque essa é a promessa. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele mesmo disse. É realmente maravilhoso. E quando o nosso Senhor ressuscitou, a palavra ainda diz que ele ressuscitou com um corpo de glória. Corpo semelhante àquele que ele tinha, mas era diferente. Era diferente porque ele deixava-se reconhecer, mas logo depois não era reconhecido. Se a gente olhar nos relatos após a sua ressurreição, a gente vai ver isso claramente. Há aquele relato na praia que os discípulos estão comendo com o Senhor e a palavra diz assim que eles não ousavam perguntar quem eras tu, porque eles sabiam que era o Senhor. Mas como assim, né? Para que eles perguntariam se eles sabiam que era o Senhor? É porque o Senhor estava diferente ali. No que eu disse referente a Maria lá no túmulo de Jesus, Maria Madalena lá no túmulo de Jesus, ela chega e confunde o Senhor com um jardineiro. Ela conhecia o Senhor Jesus, né? Então o Senhor ressuscitou num corpo glorificado. A matéria já não poderia mais retê-lo. Ele entra naquele lugar com os seus discípulos de porta fechada e ele se apresenta diante deles. Esse é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina eternamente. É Ele que nós viemos aqui adorar nessa manhã. É Ele que nós viemos bendizer pelo poder da sua ressurreição. Oh, amados irmãos, possamos realmente confessar, bendizer, adorar o nosso Senhor. Sem a ressurreição, a nossa fé não teria pilares sólidos para se apoiar. Sem a ressurreição, continuaríamos em pecado, mas grande é o poder da ressurreição de Cristo, e o túmulo vazio atesta essa verdade. Por isso Paulo e nós também podemos já de antemão bradar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Glórias e honras ao nosso Senhor bendito. Amém? Que nós possamos então adorar esse nosso Senhor, bendizer o nome dele, porque ele de fato é digno, irmãos. Amém?